Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, lugar onde a gente sempre fala de cultura e literatura empoderadora, porque aqui nós acreditamos que apenas a cultura e a educação poderão ser responsáveis por diminuir as desigualdades e empoderar as pessoas. Então, gente, apesar de eu ter dito no meu vídeo anterior ou no outro que esse mês seria dedicado ao mês da consciência negra, ou seja, que todos os conteúdos seguiriam esse tipo de pauta, eu me lembrei que nesse mês, aliás, que nesse dia de 18 de novembro é um dia muito importante para a literatura, porque é hoje que a querida, maravilhosa escritora Margaret Atwood completa 80 anos de idade, então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre a vida e a obra dela. Pra quem não sabe, a Margaret Atwood é a escritora do livro O Conto da Aia, que virou a série, que virou filme, que virou um monte de coisa. Eu fiz um vídeo no meu canal Freewin falando sobre o Conto da Aia. Se você quiser assistir, vou colocar o card, no card aqui eu acho, e na descrição do vídeo para você ir lá ver a resenha. Margaret Eleanor Atwood é uma escritora canadense, nascida na cidade de Ottawa, no Canadá, obviamente, e ela nasceu no dia 18 de novembro de 1939. Ela é uma famosa romancista, poetisa, contista, ensaísta e crítica literária, e ela escreveu quase 60 volumes ao longo da vida dela, desde os 16 ou 18 anos, e ganhou uma série de prêmios. Atualmente ela é mais conhecida pelas suas obras ficcionais, né, suas prosas de ficção, e pelas suas obras de cunho mais feminista, como é o caso do próprio Conto da Aia. A Margaret nasceu no centro-leste do Canadá, e ela foi a segunda dos 3 filhos do casal Margaret Atwood, que era uma nutricionista da Nova Escócia, e do Carl Edmund Atwood, um entomologista da província de Ontário. Por causa da carreira, né, das pesquisas do pai de Margaret, que era entomologista, eu não sei o que entomologista estuda, acho que ele estuda insetos. Ele levou a família sempre a viver uma vida muito móvel, né, a família dividia o tempo delas morando em Toronto e também numa residência florestal que eles tinham numa floresta ao norte de Quebec. Então eles sempre passavam a infância e a adolescência dos meninos viajando. A Margaret diz que ela começou a escrever aos 5 anos, mas obviamente que ela começou mesmo a escrever mais profissionalmente aos 16. E por causa dessa vida móvel, a Margaret e os irmãos dela só entraram na escola mais tarde. Então ela só começou a receber educação oficial integral na 8ª série. E foi nessa época, inclusive, que ela se tornou uma leitora muito voraz, que aliás é uma característica essencial de quase todos os grandes e pequenos escritores, né? Para você ser um escritor, você tem que ser um leitor ávido. E ela começou aí lendo livros de mistério, os contos de fada dos irmãos Green e histórias em quadrinhos. Margaret decidiu que queria ser escritora profissionalmente aos 16 anos, e aí em 1957 ela começou a estudar no Victoria College, que era da Universidade de Toronto, e ela aproveitou nessa época para publicar uma série de contos, de prosas e poesias num jornal chamado Acta Vitoriana, que era um jornal da faculdade. Em 61 ela graduou em artes em inglês, e aí ela ganhou uma bolsa de mestrado, a bolsa Woodrow Wilson, para que ela fizesse literatura inglesa no Radcliffe College, que é uma das escolas mais tradicionais de Harvard, e foi também em 61 que ela publicou o seu primeiro livro de poemas, chamava Double Persephone, e ele foi publicado e ganhou uma medalha E.G. Pratt. E aí, ao longo da vida, ela foi professora em várias faculdades nos Estados Unidos e no Canadá, entre os anos 60 e 90, que foi quando ela se aposentou, né? Embora Margaret não se considere uma autora feminista, a parte mais chegada do feminismo que ela teve foi aí nos anos 60, quando ela se envolveu com o diálogo intelectual feminino no Victoria College, aí na época da segunda onda do feminismo, né? A questão do individual e político. E em suas obras, a Margaret sempre retrata mulheres, figuras femininas muito oprimidas pelo patriarcado, como é o caso do Conto da Aia. E contudo, ela nega, por exemplo, que a sua primeira obra, né, que é a Double Persephone, tenha sido vinculada ao movimento de primeira onda do feminismo, porque ela diz que o livro saiu antes e ela não se considera realmente uma escritora feminista. Mas não por uma questão de arrogância ou de discordar do feminismo, mas pelo contrário, é porque ela diz que para você botar o rótulo de literatura feminista num livro, a pessoa que escreveu o livro tem que ter escrito o livro conscientemente, focando em aspectos feministas, que não é uma coisa que ela fazia. Do ponto de vista da Margaret, o que ela faz é retratar em suas obras os problemas e os sofrimentos de mulheres reais que ela via no seu entorno. Então as mulheres estavam sofrendo em situação de
de inferioridade no sistema patriarcal, e ela refletia isso nas suas obras. Mas ela não acredita que a sua obra seja uma anta feminista, e ela, como uma mulher já, né, de seus 80 anos, ela tem uma visão dúbia em relação ao feminismo, porque por um lado ela realmente concorda que a mulher não deve ser inferiorizada em relação ao homem, mas por outro lado ela também não gosta de que uma mulher que tem uma escolha mais tradicional da vida dela seja julgada por causa disso, como por exemplo escolher ter marido e filhos, que aliás muitas das personagens dela têm essa característica, inclusive no conto da Aya, mulheres que se tornavam aias, mas que tinham filhos e tinham marido antes. Sobre esse tema, o conto da Aya é um exemplo importante, é um principal exemplo. Ele foi um livro reeditado várias vezes e nunca deixou de vender desde 85, que foi a data que ele surgiu. E segundo ela, é um livro que assombra tanto aos leitores quanto a ela mesma, porque fala muito dessa questão da condição da mulher da realidade, na sociedade. E ela escreveu esse livro em contraponto a outros livros distópicos, né, como por exemplo Admirável Mundo Novo em 1984, que ela diz que não abordavam tanto o lado da mulher nessa sociedade, porque tem aquela questão da Simone de Beauvoir de dizer que quando um sistema cai, quando entra no sistema ditatorial, são os direitos das mulheres os primeiros a serem revogados, e a gente vê isso ao longo da história. Mas ela diz que ela não esperava que esse livro marcasse tantos milhões, tantas milhares de vidas, mas que ela não escreveu esse livro como profecia política, então ela meio que se chocou quando o livro, né, chegou a esse nível, né, de acolhimento do público. Mas ela explicou também que a inspiração para essas personagens foi de sua vida real. Aí ela diz: minhas mulheres sofrem porque a maior parte das mulheres com quem eu converso parecem já ter sofrido. A Margaret escreveu aí em torno de 58 a 60 obras, inclusive lançou uma obra esse ano que foi Os Testamentos, que é o segundo livro do conto da Aya. Ela escreveu romances, histórias curtas, poesias, livros não ficcionais, livros infantis e até histórias em quadrinhos, né? O Conto da Aya, que é o livro mais famoso dela, é uma distopia futurista que foi premiada com o Governor General's Literary Awards. Ele é um romance distópico passado na República de Gilead, que era um lugar onde fica a Nova Inglaterra hoje em dia, numa situação de um extinto Estados Unidos no futuro próximo, que é dominado por um regime teocrático fundamentalista cristão. Como segue a questão do teocracia fundamentalista cristão, obviamente que as mulheres estão em posição inferior. Essa obra foi adaptada várias vezes para o cinema, para a ópera, para o balé, e recentemente ela ganhou a sua série na Paramount, né, que é estrelada pela Elizabeth Moss, que eu recomendo, embora eu não seja uma fã de séries, a série O Conto de Aya é maravilhosa. Margaret Atwood ganhou vários prêmios na carreira dela, inclusive 2 Governor General's Literary Awards, que ela ganhou por poesia e drama do seu livro Circle Game, em 66, e por ficção do Conto de Aya, em 85. Ela ganhou também 2 Booker's Prize, que são prêmios muito importantes, o primeiro em 2000, com seu livro O Assassino Cego, que é um dos livros, dizem que é um livro ótimo dela, eu ainda não li, vou procurar ler. E dividiu esse ano esse prêmio com o livro Girl, Woman and Other, de Bernardine Evaristo, que eu comprei e quero fazer resenha sobre ele. Ela ganhou esse prêmio pelo livro Os Testamentos, que saiu agora. O livro Os Testamentos, que apareceu esse ano, em 2019, eu não sei se foi lançado no Brasil ainda, mas eu tenho a cópia inglesa, né? Vai ganhar uma resenha aqui no canal em dezembro. Ele foi o último livro publicado pela Margaret e ele é a sequência do livro Conto da Aya, mais de 30 anos depois, 35 anos depois do lançamento do livro Conto da Aya. E aí as pessoas estão se perguntando por que foi que ela lançou esse livro. E ela mesma responde essa pergunta no pós-fácil da obra, que ela explica suas razões. Ela diz que antes mesmo de começar a escrever os testamentos, a história estava sendo escrita na cabeça dos leitores, que eram muito fãs do seu livro Precetetor e que infernizaram a vida dela ao longo desses anos, tentando entender o que aconteceu após o final do primeiro romance, que é um final do estilo dela. Pra gente pode parecer cheio de buracos, mas assim, talvez é um final que deixou coisas no ar, né? E assim ela diz que a história não só mudou, mas que 35 anos depois a sociedade também mudou. Então ela precisou reescrever um livro já pensando na cabeça das pessoas de hoje. E os testamentos realmente têm uma coisa mais atualizada em relação ao Conto da Aya. Uma das perguntas dos leitores do livro anterior é como é que Gilead caiu, porque Gilead cai, né, no livro Conto da Aya,
Mas ela já, no fim do livro, ela meio que coloca posteriormente a queda de Gilead, mas não explica como Gilead caiu, e ela usou os testamentos para tentar explicar como é que Gilead cai. E aí ela precisou se mirar nos sistemas totalitaristas que a gente teve na história e tentar escolher se eles iam cair por dentro, se ele ia cair por forças externas ou se ele ia cair pelos dois. Outra pergunta era, qual foi o final da personagem Offred, que era a protagonista do livro? E uma coisa interessante também é que a Margaret abraça os acontecimentos da série The Handmaid's Tale e não tenta e dialoga com o storytelling da série, então ela coloca os acontecimentos do testamento bem depois dos acontecimentos da série, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo do canal Leia Preta Leia? Se você gostou, dê seu apoio a esse novo projeto, inscrevendo-se no canal e deixando seu like no vídeo. Para você que acabou de chegar por aqui, saiba que eu tenho um outro canal chamado Freewini, a inscrição para esse canal também vai estar aqui na descrição. Você também pode encontrar conteúdos do Leia Preta Leia no @LeiaPretaLeia no Instagram, lá sempre vai ter conteúdo. Essa é a nossa resenha de hoje, tchau!